Eu quero abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, uma palavra que tem queimado no meu coração, e eu quero te convidar a meditar nesse texto. E Deus vai te falar nos nossos corações, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo em sua volta à procura de alguém para devorar. Na versão tradicional, Ferreira de Almeida diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos falar com o Senhor? Feche os teus olhos, fale com Deus, para que o Senhor fale ao teu coração de maneira individual. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e rendemos toda a glória e toda a honra a ti, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, nos lava no teu sangue, usa a minha vida apesar de mim, Senhor, e que essa palavra venha frutificar no meu coração e no coração desses queridos, Pai. A tua palavra fala que o Senhor seria levantado do madeiro, então atrairia todos para si. Que as pessoas possam ser atraídas para esse vídeo, para essa live, para essa gravação, para que em nome de Jesus, essa palavra que é tua, possa gerar salvação, possa gerar libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar algumas coisas para você. Eu estava em casa meditando nesse texto, enquanto ajudava a Marcela ali, lavando a louça, arrumando a casa. A Marcela e a Maria Flor estão super bem, graças a Deus, e nesse tempo de quarentena é um tempo que nós estamos ali se virando nos 30 como pais de primeira viagem, mas estamos sobrevivendo para a glória de Deus. E nesse período, enquanto eu estava ali lavando louça, Deus começou a falar comigo sobre esse texto, e eu comecei a pensar nele, comecei a estudar ele, comecei a rabiscar algumas coisas depois de um tempo, e eu quero compartilhar isso com você. Primeira coisa que ficou no meu coração: o diabo não faz quarentena. O diabo não faz quarentena. Talvez você esteja limitado em algum âmbito da sua vida, se não profissional, às vezes uma academia que você fazia, um caminhar na praia, um final de semana que você ia comer em algum restaurante. Você mudou alguma coisa da tua história, da tua vida durante esse período. Mas o diabo, ele não faz quarentena. Ele não vai dar folga para os demônios, não vai falar para o pessoal: suspende aí, agora o pessoal está tudo em casa, vamos deixar eles de boa. De maneira nenhuma. Por isso o texto diz: estejam atentos. Por isso fala: tome cuidado, o inimigo ele é grande. É como se Pedro estivesse dizendo para mim e para você: não descuide, não brinque, não é qualquer um. Você já parou para pensar que o diabo, ele é um estudioso milenar da humanidade, cara? Que ele olha você e pelos teus trejeitos, pelas tuas ações, pelas tuas reações, ele começa: pô, esse cara é parecido com o fulano que viveu no ano minha avó de meia. Aí, cara, meu Deus do céu, e agora? O diabo, ele estuda o ser humano. O diabo, ele é um grande inimigo. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia diz que o diabo está procurando. E sabe quem escreveu isso? Pedro. Pedro, ele negou a Cristo Jesus. Pedro, ele caiu. Pedro, ele sabe a dor da queda. O texto diz que ele chorou amargamente quando caiu em si, quando percebeu tudo isso. Cara, esse Pedro, esse apóstolo, ele deixa escrito para mim e para você: tome cuidado, o diabo está procurando. Nós temos compartilhado uma live de quinta-feira do Até Quinta, falando da temporada Procurando a Jesus. Nós pregamos a palavra e usamos como pano de fundo o Procurando Nemo. E eu tenho estudado um pouco, e eu gosto muito de Animal Planet, Discovery Channel, essas paradas. E uma coisa que eu aprendo vendo isso é que os predadores, eles matam os que estão distraídos, os que estão doentes, os que estão solitários. Né? Você pega o leão lá, fica lá naquela intoca dele lá embaixo da grama, do mato que tem lá na savana, e ele fica só observando. Às vezes é um filhote que está um pouco mais afastado, às vezes é um animal que está doente, às vezes é um animal que é um pouco mais velho, que está com algum problema, isolado. O leão vai, o predador vai e ataca. E o diabo está procurando quem possa tragar. Por isso é importante que você esteja vigilante, pois o diabo não faz quarentena. Segunda coisa, o diabo, ele é um falsificador. O diabo, ele é um falsificador. O texto diz que ele vai rugir como
leão. O texto não diz que ele é o leão, o texto diz que ele ruge como um leão. Mas Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso o texto fala: atenção, preste atenção. Ele ruge como um leão, ele é um falsificador, ele quer fazer uma imitação barata para assustar a minha vida e assustar a sua vida. E eu não sei se você já viu um produto falsificado, acredito que sim. A falsificação, ela tem algumas características, né? Geralmente a mudança do original para o falsificado é uma coisa sutil. Às vezes é uma etiqueta, às vezes é o lugar da etiqueta, às vezes é uma coisa que não tenha, ou uma coisa que tenha mais. É uma coisa muito sutil. E o diabo, ele vem assim, de forma sutil. Ele não vai chegar a você com um chifrinho vermelho, tridente, falando: e aí, tudo bem? Quer entregar a vida para mim, Satanás? Vem comigo. Não. Ele vem de maneira sutil. Aquilo que é falsificado dura menos. Você já comprou uma coisa falsificada? Dura menos. Você pega uma coisa que é original, uma coisa que tem uma qualidade melhor, você vai ter que pagar um preço. Afinal de contas, o que é falsificado também é mais barato, mas não tem garantia. E o diabo é bem assim. A vida com ele é mais barata, mas você não tem garantia. O diabo te oferece o prazer do pecado, mas você não tem garantia. O salário do pecado é a morte. O diabo, ele te instiga a pecar e a escolher um caminho tortuoso, mas depois ele não tem responsabilidade com a tua vida. E aí o que ele faz? Ele te dá coragem e tira a vergonha. Aí você peca. Aí depois que você peca, ele tira a coragem e te devolve a vergonha. E aí você fica isolado. O diabo, ele é um falsificador. Por isso ele vem de maneira sutil. Por isso aquilo que ele oferece para a sua vida tem uma durabilidade pequena. Por isso que eu sempre digo para os jovens, para os adolescentes: o prazer do pecado é momentâneo. A recompensa da santidade é eterna. Nós precisamos discernir os caminhos de verdade que o Senhor tem para nós, e discernir os caminhos de mentira que o diabo tem colocado, os falsos caminhos, as falsificadas alegrias, falsificada felicidade que esse mundo quer oferecer para mim e para você. Nós precisamos aprender a discernir. Afinal de contas, o diabo não faz quarentena, o diabo é um falsificador. E o terceiro ponto: o diabo ruge. Ele ruge como leão. O diabo faz barulho. O rugido de um leão chega de 10 a 11 quilômetros de distância. E qual é a ideia do rugido? É marcar território através do medo. O diabo, ele não pode tocar na sua vida. O diabo, ele não pode tocar em você, a não ser que seja permissão de Deus. Então, como ele não pode tocar em você, ele quer marcar o território da tua mente com incredulidade, com dúvida, com medo. Afinal de contas, o medo é a fé ao contrário. E aí o diabo, ele se apresenta rugindo, já que ele não pode tocar em você. Nós fazíamos uma brincadeira no retiro de adolescentes, que nós colocávamos duas equipes, uma equipe no meio fazendo uma parede, e a outra equipe nós dividíamos e colocávamos uma no extremo do campo e a outra no outro extremo do campo. Então essa equipe que estava dividida em dois, essa turma que estava de um lado tinha que gritar uma frase para a turma do outro lado ouvir. E essa turma do meio, que era a turma adversária, tinha que fazer barulho suficiente para atrapalhar essa equipe. E ganhar ponto quem conseguir transmitir a mensagem. Acho que você conseguiu me entender. Cara, o diabo, ele faz isso. Ele quer quebrar a tua conexão com Deus. Então você está na sua casa, ele não pode tocar em você, mas ele fica gritando mentiras, ele fica te acusando, ele fica lançando setas na tua mente. Por quê? Porque não pode tocar, mas ele pode rugir. O diabo, ele tem o costume de usar a voz. Ele não usou a picada da serpente, ele não usou o chocalho da serpente, ele não usou o estrangular da serpente, ele usou a boca da serpente para falar com Eva. E o pior é que Eva ficou ali para conversar com ela, porque se uma serpente falar oi para mim, eu saio correndo. Eu nunca que eu vou conversar com uma serpente. Se eu vejo a serpente, já ia ficar na escama já. Se ela fala oi, fui. O diabo, ele usa a voz, ele usa os sons. E é interessante que Davi, ele precisou ignorar algumas coisas para conseguir a vitória contra Golias. E eu aprendo com isso.
Davi primeiro precisou ignorar o rugido de Golias, que ameaçava ele de morte. Ele precisava ignorar aquilo, ele precisava não dar crédito àquela palavra de ameaça. Depois ele precisou ignorar o rugido do irmão dele, porque o irmão dele veio falar que a intenção dele não era boa, que ele queria aparecer, e ele teve que ignorar aquilo. Depois o próprio rei Saul começa a dizer para ele: você é menino, o cara ele é campeão de UFC da época, ele nunca foi derrotado, você é franzino, olha, pega aqui a minha armadura. Ele precisou ignorar também aquela voz. E sabe o que eu acho muito interessante, cara? O texto não diz que Deus falou com Davi naquele momento. O texto não diz: então o Senhor falou com Davi, vai nessa tua força. Não. Só que Davi ouviu as experiências que ele tinha com Deus no passado. Deus não falou com ele de maneira audível. O texto não diz de maneira explícita que Deus então falou para ele: vai Davi, que eu vou te dar vitória. Não. Mas Davi olhou para trás, analisou as experiências que ele tinha com esse Deus Todo-Poderoso. Então ele disse: eu já matei um leão, eu já matei um urso, e eu vou derrotar esse incircunciso. Em meio às lutas da vida, o diabo fica rugindo para nós, e nós precisamos entender que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória as experiências que temos com Deus, trazer à memória o caráter de Deus. Eu sempre digo isso quando me perguntam qual é a coisa que você acha mais linda em Jesus. Eu falo a imutabilidade, porque ele não muda, todas as outras características estão sustentadas. Deus não muda. Então, diante do caos, diante do rugir do inimigo, Davi se manteve firme. Davi se manteve com fé. Primeiro ponto: o diabo não faz quarentena. Segundo, o diabo é falsificador. Terceiro, o diabo ruge. Quarto, ouça, Deus fala. Ouça, Deus fala. Cara, é simples assim. Deus fala. A tia Mica fala para mim algo que eu acho muito legal. Às vezes eu falo: tia, eu estou na dúvida disso aqui. Ela fala: Adam, a voz de Deus, a vontade de Deus é tão clara como a luz do meio-dia. Você não vai ter dúvida quando Deus falar com você. E é muito simples, cara. Ouça a voz de Deus. Só que nós temos a dificuldade. Por quê? Porque nós estamos numa nação que é mística. Então, a gente quer um Paranauê, a gente quer um negócio diferente, entendeu? Deus tem que falar com a gente, mas tem que ter uma aparição, tem que vir um anjo, tá ligado? Tem que, sei lá, chover, bater a porta, o cachorro latir, o gato miou, é de Deus. Não! Deus fala com você e é simples. Certa vez Elias precisava ouvir a voz de Deus, e ele estava na caverna. Deus fala para ele: o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna. E sabe o que é louco? Elias ora, fala com Deus, começa a falar: olha Deus, eu estou vivendo certinho, na pegada com Deus, os caras estão tudo largado para as cobras, só tem eu firme, e agora estão procurando me matar. Cara, sabe o que aconteceu? Na frente de Elias, velho, aconteceu uma parada, mas foi real, mas é coisa de filme, Spielberg, assim, os efeitos especiais, só que ali foi de verdade. O texto diz que primeiro veio um vendaval, com uma força que quebrava a rocha, cara. Só que o texto diz que Deus não estava nesse vendaval. Depois disso, o texto fala que houve um terremoto. E de repente Elias, num contexto de hoje em dia, porque as pessoas querem tudo místico, querem tudo negocinho, uau. Talvez Elias pensasse: agora sim, terremoto, ele está vindo andando assim, ele vai aparecer na minha frente agora. E o texto diz que ele não estava no terremoto, o Senhor não apareceu no terremoto. O texto diz que veio fogo depois. Aí, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo puro, agora ele vem. Não, ele não estava no meio do fogo. O texto vai dizer que Deus falou com ele através de um sussurro. Deus falou com ele através de um sussurro. Talvez você esteja querendo ouvir a voz de Deus, e você procura pessoas, você procura algo místico, você procura algo sobrenatural, você procura um sonho espiritual,
E preste atenção, eu não quero aqui limitar o agir de Deus. Eu já tive experiências com Deus sobrenaturais. Eu já tive experiências com o vento, eu já tive experiências com o sonho, eu já tive experiência com Deus usando pessoas contando coisas que ninguém sabia, a não ser eu e Deus. Mas o que eu quero dizer é que esse não pode ser o teu combustível. Afinal de contas, se nada disso acontecer, então Deus não fala contigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Você está afim mesmo de ouvir a voz de Deus? Você está com esse foco? Adam, eu quero ouvir demais a voz de Deus. Lê a palavra. Deus vai falar com você. Isso aqui, ó, é a palavra de Deus. É tão simples. Toda vez que você abrir aqui, Deus vai falar com você. Adam, mas eu já abri e não senti a presença de Deus. Mas eu não estou falando sobre sentir. Eu estou falando sobre fé. O que você lê aqui é Deus falando com você. Essa é a vontade de Deus para você. Isso é que Deus tem para você. Um adolescente me procurou e falou: poxa, não faz mó tempão que eu não sinto a presença de Deus, cara, e eu estou meio assim, será que Deus não fala mais comigo? Eu falei: meu querido, você acha de verdade que toda vez que eu vou pregar, eu tenho um arrepio, eu tenho um negócio, Deus falou com você acha? A gente está segunda-feira na live do Praticai, a gente está aqui no sábado, a gente tem culto de adolescentes, a gente tem até quinta, a gente tem WhatsApp e coisa e tal. Tem horas que a gente prega porque a gente tem experiência como essa. Eu estava lavando a louça, Deus começou a falar comigo, eu comecei a anotar e Deus falou. Agora, tem vezes que eu abro a Bíblia e prego. Me lembro do pastor Ademar de Campos, num congresso que ele fez aqui na Baixada, e ele falou: na dúvida, pregue Jesus. E eu falei para esse adolescente: meu querido, tem hora que você vai sentir a presença de Deus, isso é maravilhoso, eu gosto, eu amo a presença de Deus, eu sempre oro e falo: Senhor, vem com a tua presença. Hoje à tarde, no meu quarto, eu fechei a porta do quarto, apaguei a luz, peguei meu violãozinho e fiquei lá. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Mas quantas vezes você não vai sentir nada e Deus não mudou porque você não sentiu? E não é que Deus não fala mais com você, Ele quer falar, e uma das maneiras mais simples dele falar conosco é com a palavra. Mas nós queremos um berro, nós queremos um terremoto, nós queremos um vendaval. E eu escrevi aqui: prefira o sussurro do Pai do que o rugido de Satanás. Eu não sei você, mas meu pai, minha mãe, agora o meu avô era especialista. Ele fazia uma cara que você já sabia que estava fazendo algo de errado. Porque a intimidade te faz entender como Deus fala. E muitas vezes Ele não vai falar audível, mas você vai, poxa, é isso. Meu avô, quando a gente estava andando para ir na padaria, para ir em qualquer lugar, a gente às vezes andava, criança, um pouco à frente dele, ele falava assim: veio comigo? Aí você olhava para trás. Anda comigo. A palavra diz: como escolheste a Cristo, assim andai nele. É como se Colossenses estivesse dizendo ali, através da vida de Paulo, o livro de Colossenses estivesse falando o seguinte: não foi você que escolheu Jesus como teu Deus? Agora anda com Ele. Ele está falando contigo, e é simples. O texto diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que é o versículo anterior, que alertou as nossas vidas acerca desse grande inimigo, fala assim, ó: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Ore. Deus, você quer falar com Deus? Ore. E Deus vai falar com você. Não significa que nós oramos e pronto. Minha fé é assim, ô Anderson, eu oro e acabou. Já era, entreguei nas mãos de Deus. Cara, eu também tenho medos. Eu também tenho falhas. Eu tenho pecados. Quando eu vi a minha esposa entrando para ter o filho, Maria Flor, desfalecendo com a pressão com 17/12, eu temi. Mas eu orei. E quando eu orei, eu orando e temendo e orando e cantando, e aquela luta dentro de mim. Mas eu orei. Eu não senti a presença de Deus. Deus não colocou um anjo na minha frente e falou: eis que estou convosco. Mas pela fé, e a palavra de Deus me garante que Ele estava ali. E por isso eu orei, por isso eu clamei. E graças a Deus, essa semana nós temos tido diversos testemunhos. E eu quero te contar para que você ore.
e Deus vai falar com você. Um amigo meu, o pai dele estava com coronavírus, internado na UTI, fazendo hemodiálise. E ele me mandou uma mensagem: cara, ora pelo meu pai. E nós começamos a orar pelo pai dele. E o pai dele está em casa. Depois de diversos dias na UTI, foi curado. Um ex-aluno nosso do Grande Lance me procurou. Mesma situação, o pai dele na UTI. E nós temos orado. E eu pude orar com ele, orar com a mãe dele. E o pai dele tem melhorado a cada dia. Ainda está na UTI, mas tem melhorado a cada dia. E a gente começou a orar, eu, a minha esposa. O filho da Damiles, o Nicolas, foi outra situação que a gente pôde estar orando também. A galera da igreja estava orando. E o menino está bem. E aí eu estava em casa escrevendo e de repente toco meu celular. Foi a situação de um menino, também aluno nosso, também membro da igreja, que se feriu na cabeça e estava numa mesa de cirurgia. E para a glória de Deus, ele está em casa. O que eu quero dizer para você é que Deus fala e Deus ouve. O nosso Deus não é um Deus de imagem, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala. Não, o nosso Deus é o Deus vivo, o Criador dos céus e a terra. Meu Deus tem boca e fala. É isso. Fale com o Senhor. Eu coloquei aqui, quando oramos, não minimizamos Satanás, a crise, o problema. Nós maximizamos a nossa fé para lembrarmos da grandeza do nosso Deus. Jesus pode. Diante de tudo que tem acontecido, Deus não perdeu o seu poder. E nós não estamos minimizando as coisas que têm acontecido. Nós só estamos dizendo que Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Agora o diabo, ele quer ficar rugindo para você, mentindo para você, mandando palavras, decretando coisas que na verdade não são verdades. Mas que você fica: meu Deus, eu acho que é isso, eu acho que não é. E dentro dessa batalha, ele quer gerar no teu coração a incredulidade. Alguns dizem que quando o leão ruge, você sente o peito tremer se estiver por perto. E muitas vezes o que ele quer fazer é isso: é te assustar, é te amedrontar. E a última coisa que eu quero deixar para você: o diabo não pode com quem tem fé. O diabo não pode com quem tem fé. O texto que nós lemos no versículo seguinte diz assim: permaneçam firmes contra eles e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O texto diz: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem vence o mundo senão os filhos de Deus através da fé? Agora o diabo sabe que a nossa vitória está atrelada à nossa fé. E ele também sabe que a fé vem pelo ouvir. Por isso que ele quer atrapalhar essa conexão de você com Deus. Por isso que ele quer que você pare de ouvir aquilo que é de Deus e comece a ouvir aquilo que é rugido, porque isso vai te atrapalhar. Você vai definhar em fé, porque o que renova a nossa fé é a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é se relacionar com o próprio Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O texto fala sobre permanecer firmes. Permanecer significa que nós não temos que querer Jesus como visitação para as nossas vidas, e sim como habitação para as nossas vidas. Jesus não é um remédio que nós tomamos quando precisamos e deixamos guardado no armário quando é dispensável. O tempo inteiro você depende de Deus. É que muitas vezes nós não temos essa consciência e só vamos buscá-lo quando vem o problema. O desafio é não viver de experiências pontuais, mas viver de uma experiência contínua com Deus. É óbvio que você vai ter experiências maiores, milagres, que vão marcar e vão pontuando a tua história com Jesus. Mas você não lembra dele só no perrengue.
Até porque a Bíblia não é uma lâmpada mágica que você esfrega e acontece. Não, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ter fé, isso vai te gerar fé, e aí as coisas vão acontecer. Tem gente que deixa a Bíblia aberta na sala para trazer. Não vai trazer nada, vai trazer só poeira na Bíblia, né? Principalmente se você não virar, se você deixar só no Salmo 91 ali. É bom você dar uma virada, senão vai acumular poeira só naquela folha. A palavra de Deus, ela é eficaz, movida em fé. E eu quero deixar esse último ponto para você: o diabo não pode com quem tem fé. Mas o texto fala sobre fé, o texto fala sobre permanecer, o texto fala sobre ficar firme. E ficar firme é manter posição constante. Eu me lembro de uma história de 40 soldados que são conhecidos na história do cristianismo. Mas tudo começou com um soldado. Ou melhor, 2, se não me falha a memória. Esses 2 soldados eram cristãos, e aí os caras pegaram um lago que estava praticamente congelado e mandaram esses 2 soldados a entrar na água se eles não negassem a Cristo. E eles não negaram e entraram dentro do lago. E ficaram nus no frio, com o lago quase congelando, cantando, louvando a Deus. Os outros soldados pegaram umas banheiras com água quente e deixaram na beirada desse lago, para que ficasse de tentação deles desistirem do lago e entrarem naquelas banheiras quentes. E um dos soldados que estava ali realmente desistiu e foi para a banheira. Mas aquele outro continuou cantando, continuou firme, passando frio para não negar o nome de Deus. E sabe o que aconteceu? Outros 39 se converteram ao ver a posição, e um a um foram tirando suas roupas e entrando no lago. E 40 soldados morreram para não negar a Jesus Cristo. O texto fala sobre manter firme, posição constante. O texto fala sobre ser forte. Força significa intensidade. Nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos colocar lenha na fogueira. Mas o diabo não. O diabo, ele sempre vai rugir. O diabo, ele sempre vai te acusar. O diabo, ele sempre vai vir com mentiras. O diabo, ele sempre vai vir com pessimismo. O diabo, ele sempre vai vir com uma voz de destruição. Toda vez que você ouvir uma voz de destruição, uma voz de rebeldia, uma voz de desistência, isso não vem da parte de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Você precisa aprender a discernir as vozes que você tem ouvido. Lembre-se que Pedro foi usado por Deus e falou: tu és o filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E pouco tempo depois, ele também foi usado por Satanás. E disse para Jesus: olha, Jesus, não morre não, vamos ficar aqui. E Jesus vira para ele e fala: arreda-te daqui, Satanás. Jesus sabia discernir as vozes. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, a voz do mundo e a voz de Satanás. A voz de Deus nos traz vida, nos gera fé, nos traz obediência. A voz do mundo nos tenta cair, quer nos atrair para aquilo que desagrada a Deus. E a voz do diabo sempre vai querer nos roubar, nos matar ou nos destruir. Eu não sei o que você tem ouvido. Eu não sei quais vozes você tem ouvido. O pastor Natalino, ele fala que é tão curioso que às vezes o diabo, ele fala na primeira pessoa e você acha que é você que está pensando aquilo. Eu vou me matar. Aí você fala: de onde veio essa ideia de me matar? Ou seja, o diabo, ele fala em primeira pessoa, você começa a acreditar que aquilo é você, e quando você vai ver, não é. Esse pensamento destrutivo não é humano, não é natural da natureza humana. O ser humano é pró-vida. Nós fomos desenvolvidos para sempre ter reações que geram vida. E se você está querendo algo que gera morte, isso demonstra que você tem uma patologia, você está precisando de ajuda, seja ela psicológica, emocional, espiritual. Jesus pode curar todas elas. Quero que você feche os teus olhos na tua casa. O reino de Deus, ele é estabelecido por fé. O reino de Satanás, ele é estabelecido por mentiras e por medo. Até porque a mentira é uma das formas que ele usa para estabelecer o medo. Se você pegasse uma Bíblia super atualizada, talvez estivesse escrito que o diabo é o pai das fake news. Ele é o pai da mentira, diz a palavra de Deus.
Eu não sei quem você tem ouvido, eu quero que você feche os teus olhos agora e coloque tua vida diante de Deus. Fala com o Senhor agora. Senhor Jesus, são tantas vozes. Diante do caos, são tantas vozes. Quando Golias se levantou, quantas vozes se levantaram juntos? A voz dele, a voz de irmãos, a voz do rei, a voz da televisão, a voz, quantas vozes, Senhor. Senhor, não queremos ouvir outra voz a não ser a tua, Senhor. Não queremos nos guiar por outra voz que não a tua, Senhor. Assim como o Senhor fez quando aquele homem chamado Jairo ouviu: a tua filha morreu. A tua palavra, Deus, diz que o Senhor não fez menção do que eles disseram e disse: creia somente. Nós não queremos ouvir as más notícias, Deus. Não no sentido de ser ignorante à realidade, não é isso, mas no sentido de nos encher com as más notícias de medo. Nós queremos, em nome de Jesus, ouvir a tua voz, porque a tua voz vai gerar fé. A tua voz gerou vida para aquela menina que ouviu Talita Cumi e ela levantou. A tua voz gerou fé através de Moisés para o povo que ouviu marche e andou diante de um mar aberto. A tua voz gerou fé no coração de Pedro quando o Senhor disse a ele: pode vir e andar sobre as águas. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, porque a tua voz gera fé e o teu reino é estabelecido por fé. Mas queremos receber do alto um discernimento, porque Satanás ele trabalha com a mentira e com o medo, e nós queremos aprender a discernir essas vozes. Não queremos nos amedrontar diante dos rugidos de Satanás, mas queremos, através da tua voz, andar com prudência sim, mas repleto de fé e confiança, sabendo que o Senhor há de nos guardar, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, essa palavra só faz sentido para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo da salvação. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo da salvação, ele é a marca de que você é salvo em Cristo Jesus. E eu tenho dito que o máximo que esse coronavírus pode fazer com a minha vida é me levar mais perto de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer aquele que pode nos matar, mas aquele que pode pegar a nossa alma e lançar no inferno. A morte não é o fim para quem crê em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que se a nossa alegria está vinculada só a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós cremos que em Cristo, mesmo que morremos, nós viveremos nele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é o selo da salvação. E eu, sendo uma carta, só chego no destino que é o céu se eu tenho esse selo que é o Espírito Santo. E a palavra diz que a todo a quanto aqueles receberam, todo aquele que receber o Senhor, que receber esse Espírito, será dado o poder de se tornar filho de Deus. Talvez alguém tenha contado para você que só vai para o céu quem é bonzinho, e o que eu tenho para dizer para você é que isso é uma mentira de Satanás. Só vai para o céu quem tem fé em Cristo Jesus, porque Ele é o único justo, Ele é o único que nos justificou, Ele é que nos deu livre acesso ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Talvez você não tenha certeza da salvação, e se você não tem esse Espírito Santo dentro de você, você não tem paz. Você não tem paz. A palavra de Deus diz que o próprio Cristo disse: olha, eu vou morrer, mas eu vou deixar com vocês um consolador. Eu também tive um salário reduzido, meu querido. Eu também estou de quarentena. A minha bebê tem poucos dias de vida. Eu poderia estar em choque com tudo isso, mas eu tenho o Espírito Santo que me traz paz. E se você quer receber desse Espírito Santo, dessa paz, dessa esperança, sabe o que nós temos repetido? Nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Eu creio nisso. Vocês creem nisso? Eu creio. Esse ano será o melhor ano da minha vida, e eu já tenho vivido isso.
Nós precisamos discernir as pequenas coisas. Esses dias eu estava com a minha filha no colo, cara, que isso? Nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Mas Adam, como você tem essa fé diante de todo esse caos? Ei, o Espírito Santo de Deus mora em mim, e Ele ministra no meu coração. Continue a nadar, continue crendo, mantenha a fé, ignore esse rugido, porque mais vale um sussurro de Deus, uma promessa de Deus que está na palavra, do que as mentiras de Satanás que são lançadas sobre as nossas vidas. Se você quer receber esse Espírito Santo aí na tua casa, se você quer ter certeza de salvação na tua casa, se você quer ter um renovo de esperança todos os dias, fecha os teus olhos e repete uma oração comigo. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar com a nossa boca o que cremos no coração. Só assim nós seremos salvos. Só assim nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Se você quer ter certeza de salvação, eu não estou falando de religião, eu estou falando de certeza de salvação, de fecharmos os nossos olhos e encontrarmos com o Pai Celestial. Repete uma oração comigo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí e declare: Senhor Jesus. Fale em voz alta: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador e que eu dependo do Senhor. Eu entendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu declaro com a minha boca o que eu creio no meu coração: só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá, que eu possa receber e ser cheio do Espírito Santo, que eu possa ter da tua paz, em nome de Jesus, amém. Você que repetiu essa oração na tua casa, a Bíblia diz que você precisa confessar com a boca o que creu no coração, e eu queria que você escrevesse, já que nós não podemos te ouvir, que você escrevesse na live: eu sou salvo para a glória de Deus. Escreve aí embaixo: eu sou salvo para a glória de Deus. Eu sou salvo para a glória de Deus. Senhor, colocamos essas vidas diante de Ti, colocamos a nossa igreja diante de Ti, e nós cremos nessa promessa, Senhor. Nós viveremos o melhor ano, nós estamos vivendo o melhor ano das nossas vidas, por mais que os nossos olhos possam estar vendo o caos, por mais que muitos estejam passando um perrengue financeiro, por mais que muitos estejam enfermos nesse momento, nós cremos que o Senhor tem algo maior para nós ainda esse ano. Nós cremos porque nós vivemos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Renova a nossa fé, Senhor. Ajuda aquele que está em choque, ajuda aquele que está apavorado, traz paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.